Olá, senhores, Daniel Cassi Peço Confiança, vim aqui falar um pouco sobre o assunto polêmico dos últimos dias. Decreto 11.615/2023, que está aí causando um alvoroço nas redes sociais, WhatsApp, grupos de amigos, enfim. Decreto sobre as armas, munições, enfim, o cenário do tiro como um todo. Quando a gente imaginou que aquele decreto do dia 1º de janeiro, quando o atual governo assumiu a presidência, estava ruim, a gente imaginou que veria coisas boas e eles conseguiram trazer coisas bem piores. Alguns pontinhos desse atual decreto, para o CAC ficou ok, veio melhorar em relação à quantidade das munições, porém, no geral, não ficou muito bom. Em princípio, volta a ter as concessões CR, porque esse atual decreto revogou aquele 11.366 lá do dia 1º de janeiro. Então, antes, quando as concessões de novos CR estavam suspensas, agora elas voltam, se foi revogado, voltam a ser analisadas. Porém, agora não mais pelo Exército. Transferiu as concessões CR para a Polícia Federal. De que forma que isso vai ser feito? Não sabemos, não temos essa regra ainda. Ainda vai depender de atos normativos do Exército, da Polícia Federal, eles vão ter que fazer sistemas de integrações, parcerias, enfim. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse tempo. E um assunto que pouca gente está falando. Lembra lá no começo de ano, quando teve o decreto 11.366, que falou sobre o recadastramento das armas do CAC, aí depois veio um outro decreto prorrogando essas armas do CAC, enfim. Se o decreto foi revogado, acabou-se o recadastramento, embora o prazo já terminou. E aí, quem não recadastrou? Não está mais na ilegalidade, porque se não tem o decreto que estava obrigando, o CAC que não recadastrou essa arma, não tem mais penalidade nenhuma. Será que é isso? Será que não é? Nesse governo a gente não tem como saber. Mas, a princípio, dá-se a entender, pelo menos no meu ponto de vista, que o recadastramento da arma do CAC nada foi nada menos que transferir ao cidadão a obrigação do estagiário da Polícia Federal de recadastrar as armas. Simplesmente transferiu essa obrigação, porque atualmente não tem nenhuma penalidade, não tem nada mais que condene o CAC que não recadastrou, porque eles revogaram o decreto 11.376. Acabou. Não tem recadastramento, não tem penalidade, não se fala mais nada sobre isso, pelo menos no cenário agora. Bom, nós vamos superar essa questão de recadastramento, porque não é o foco. Calibres 9mm, 40, 45, 357, 10mm voltam a ser restritos. Armas longas semiautomáticas, todas também passam a ser restritas. Surgiu uma dúvida. O decreto, agora de sexta-feira, o 11.615, fala que os calibres permitidos cuja energia em joules, vamos falar um termo não muito técnico, até 407 joules. Porém, calibre 38 tem 437 joules. E agora? Calibre 38 vai passar a ser restrito ou não? Não sabemos. Vamos esperar o comando do Exército. Creio que esse decreto vai ser revisto em alguns pontos. Penso eu que foi uma redação errada desse decreto. Se manter o calibre 38 como restrito, isso vai trazer muito prejuízo, porque aí eu acredito que 99% das armas que o cidadão brasileiro tem passam a ser restritos. Vai nos sobrar ponto 22, armas que a princípio não dão efetiva defesa, alguma coisa de 380, calibres 32 SW, 32 alto, praticamente não existem mais. As armas de caça. Enfim, vamos ter que aguardar, porque o 38 ficou realmente uma dúvida. Você tem questionado o 22 Magnum. Se for manter realmente essa questão dos 407 joules, o 22 Magnum também passa a ser restrito. Então, ainda há muita coisa para discutir. Portanto, em relação aos calibres. Quem comprou arma, o que fazer? A princípio, eles deram o direito de você permanecer com a sua arma. Até quando, de que forma que você vai renovar,
Nós não sabemos, eles não esclareceram como que vai ser o processo de recadastramento. Porém, a gente precisa trabalhar numa questão. Você vai ter acesso a essas munições? Vai, 50, pelos registros da Polícia Federal, Defesa Pessoal, tá? 50 munições por ano, eles entendem que isso é suficiente para você promover sua defesa. Porém, poucas lojas vão conseguir vender essas munições. Alguma das exigências da atual legislação é que essas lojas tenham vigilância armada 24 horas. Então, poucas lojas no Brasil, vou falar, pouquíssimas lojas do nosso estado do Mato Grosso e poucas lojas do Brasil conseguem ter esse requisito. Então, eles reduziram a quantidade de munições e também vão reduzir esse acesso. Embora eles vão manter o direito do cidadão que já adquiriu essas armas em ter essas armas, porém, o acesso à munição vai ficar cada vez mais difícil. Até quando? Se for necessário renovar, a gente não sabe quais vão ser as exigências. Ainda há muita coisa por acontecer. Ao CAC, ficou essa dúvida também, reduziu a validade do seu registro de arma de fogo, passou até a 3 anos, os registros da Polícia Federal passaram a 5 anos, os registros que estavam a 10 vão ser refeitos, vão ser remitidos, vão considerar, não sabemos, ainda tem muita portaria e tem muita instrução normativa por sair. Então, temos que aguardar, tem muita dúvida ainda por ser esclarecida. Concessão de CR já falei, mas agora quem vai conceder CR agora é a Polícia Federal. Então, eu estava com o meu processo em tramitação, dei entrada no meu CR, em janeiro suspendeu, não tenho CR, agora quem que vai analisar? Acreditamos que vai ser a Polícia Federal, com outros olhos, com algumas outras exigências, temos que aguardar. Ok? Atiradores, CAC, que já tem o seu CR, atenção, níveis 1, 2 e 3. Atirador nível 1, até 4 armas, tá? Tô com uma colinha aqui embaixo. É muita informação, gente. Até 4 armas de fogo. E aí a parte boa pro CAC. Aumentou o acesso a munições. Então, pro atirador nível 1, até 4.000 cartuchos por ano. Não são 4.000 cartuchos por arma. São 4.000 cartuchos ao todo no seu acervo dentro das 4 armas. Ou 8.000 cartuchos de 22 por ano. Certo? E aí você tem a necessidade de promover 8 treinamentos ou competições no clube de tiro, dentro do seu clube de tiro. Então é a obrigação que o CAC tem para nível 1, quem quer se manter nível 1 aí. De que forma? Você vai fazer os seus treinamentos, você vai nas competições internas do seu clube, faz a habitualidade, lança na ata, ou você ou seu clube lança no sistema, tem essa habitualidade para comprovar isso anualmente. Junto ao, até então era o Exército, agora vai ser a Polícia Federal. De que forma que eles vão cobrar isso? Temos que aguardar. O atirador nível 2, ele vai ter acesso a 8 armas de calibre permitido. Porém, muda um pouquinho os requisitos. Ele vai ter acesso a 10.000 cartuchos por ano, ao todo, ou 16.000 cartuchos calibre 22. E precisa ter 12 treinamentos no clube de tiro e 4 competições. Então você já viu que já mudou. São 12 treinamentos e 4 competições, tá? Das quais 2 em âmbito estadual, regional ou nacional, a cada 12 meses. E o atirador nível 3 é aquele atirador que está no último nível, ele tem acesso a 16 armas de fogo e até 4 de uso restrito, ou seja, 12 de uso permitido e até 4 de uso restrito, com acesso a 20.000 cartuchos por ano ou 32.000 cartuchos calibre 22. Obrigações do atirador nível 3. 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional, no período de 12 meses. Então, tem aí um pré-retorno do que era antigamente, os CACs mais antigos vão saber, vão lembrar que se tinha essas regras, tinha algumas coisinhas nesse sentido. Aumentou-se então a quantidade de munição comparado ao decreto de janeiro, então melhorou nesse ponto o acesso à munição para o CAC, porém trouxe algumas obrigações em relação aos níveis, então muita atenção ao CAC, então faça aí a questão da tua habitualidade. Ao caçador, requisitos, cadastro no IBAMA, tem toda aquela, agora a exigência legal de cadastro no IBAMA,
converse com o seu clube de tiro, converse com o seu despachante, faça o cadastro em IBAMA, cumpra com o que vai ser exigido. E colecionador também tem uns requisitos especiais, pouquíssimos colecionadores que a gente conhece, mas surgir dúvidas, entre em contato com a gente vai direcionar algum despachante que possa te encaixar como colecionador. Gente, é isso. 10 minutos de vídeo aí, não queria me alongar tanto, mas o tema é delicado. É o primeiro vídeo de vários outros que nós vamos ter que gravar. Não tem como ficar muito curto. Nos próximos eu vou tentar quebrar por assunto, vou divulgando para vocês. E no geral é isso. Um abraço. Dúvidas, entre em contato com a gente. Se você está recebendo nosso link aí, vou deixar nosso WhatsApp aqui também embaixo da tela. E nos chame, entre em contato, pesquisem, estudem. É um momento delicado para o tiro esportivo, não desistam do tiro. O governo quer que você faça isso, quer que você desista, mas já tem aquela hashtag vem para o clube. Os clubes precisam de todos os atiradores nesse momento, precisa do clube cheio. O Brasil precisa mostrar para esse governo que nós não somos bandidos, que nós não somos aquilo que eles acreditam ou que eles querem fazer acreditar que nós somos. Um abraço.